Queria começar fazendo uma constatação, né? Deve fazer mais de um ano que eu comecei essa minha jornada, assim, né? Tentando lutar aí contra essa desigualdade que faz do Brasil, segundo alguns índices, o país mais desigual do mundo. E há alguns meses onde eu tenho participado de vários debates, audiências, discussões em vários lugares do país. E eu acho que talvez seja a primeira vez que me botam numa banca para debater o assunto Previdência, onde existem duas mulheres e um homem. E isso é de ser louvado, porque a gente é um país de maioria de mulheres. E é muito triste a gente ver uma discussão feita por homens brancos e ricos de um assunto que atinge principalmente mulheres, negros e pobres, né? Mas eu queria trazer conceitualmente essa discussão para um lugar onde as pessoas têm uma dificuldade de compreender, que é essa questão do gasto com a previdência social, né? E a primeira coisa que eu acho que a gente tinha que ter na cabeça é a seguinte: um governo, ele não gasta no sentido que a gente imagina do dinheiro sumir, desaparecer. E ele também não economiza como uma família economiza na percepção que a gente tem. O que um governo faz? Uma parte do que ele faz vocês conhecem muito bem, que é definir as regras com as quais nós vamos nos relacionar e vamos nos relacionar com a natureza que nos cerca. Essa é uma das funções do governo. E a outra função de um governo é escolher de quem ele vai tirar recursos e quanto vai tirar de cada um, e para quem ele vai dar esses recursos e quanto vai dar para cada um, com um detalhe: definindo qual o legado que ele escolhe ter nesse caminho. Então vamos supor que o governo decida que ele vai tirar R$1 bilhão de dinheiro das pessoas que compõem aquele grupo. Existem várias maneiras dele escolher como ele vai tirar esse R$1 bilhão. Ele pode resolver escolher R$1 bilhão das pessoas mais ricas, pode escolher tirar das pessoas mais pobres, pode escolher tirar de pessoas que estão envolvidas com atividade X, Y, Z. E quando ele escolhe de quem ele vai tirar e quanto ele vai tirar, ele já dá uma sinalização para que lado ele quer direcionar as pessoas nas suas atividades e para que tipo de sociedade ele quer ter em termos de desequilíbrios. Agora, quando ele pega esse dinheiro, tá, e redistribui, aí vem o ponto que eu queria focar com vocês hoje, uma discussão talvez nova para muitos de vocês, porque é uma discussão que a gente quase nunca vê. Ele pode, nesse exemplo, por exemplo, de R$1 bilhão que ele tirou do grupo, ele pode escolher 1 milhão de pessoas pobres e dar R$1.000 para cada uma. Isso vai ter algum impacto. Esse 1 milhão de pessoas vão pegar esses R$1.000, provavelmente vão gastar os R$1.000. Essas pessoas que venderam para eles algo que valia R$1.000, seja um produto ou um serviço, vão ter que repor aquilo que venderam, e para isso vão ter que contratar algum outro serviço ou comprar algum outro produto, e isso vai aquecer de alguma forma a economia. Da mesma forma, um governo pode chegar e falar o seguinte: olha, eu não vou dar R$1.000 para 1 milhão de pessoas, eu vou fazer o seguinte: eu vou construir 5 estradas, 2 portos e 5 complexos industriais, e isso vai contratar 1 milhão de pessoas, e cada pessoa, para fazer este trabalho de construir tudo isso, vai receber R$1.000 de salário durante esse período. Então, é o mesmo R$1 bilhão que chegou nas mesmas 1 milhão de pessoas, mas que deixou um legado de portos, estradas, escolas e coisas. Então, o governo fez a mesma coisa, escolheu sair dessas pessoas e chegar nas mesmas pessoas. E o governo pode chegar e falar assim: eu vou escolher 1.000 pessoas e dar R$1 milhão para cada uma. Provavelmente essas pessoas não vão conseguir gastar esse dinheiro vai ficar poupado em algum lugar, e isso não vai ter
o mesmo impacto econômico que teria nos dois outros casos. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Que todo o dinheiro que é gasto nesse sentido que a gente vê nas notícias, etc., por um governo, ele vai parar na mão de uma pessoa. Não tem um centavo, nenhum centavo sequer gasto pelo governo que não vá parar na mão de uma pessoa. O gasto com saúde. O governo gastou 120 bilhões de reais com saúde. Seguinte, esse dinheiro foi parar na mão de médicos, de enfermeiros, de fabricantes de remédio, de aluguéis de imóveis que estão no nome de pessoas. E aí sim, você tem que tentar otimizar esse processo. Você pode comprar um remédio muito caro de uma empresa, de uma forma, às vezes até ilícita, e aí o dono dessa empresa vai ficar com esse dinheiro todo, mas o errado é isso, que esse dinheiro foi todo parar na mão de uma pessoa. Quando você compra mais barato um remédio, o que você está fazendo? Ao invés desse dinheiro parar todo na mão daquele dono daquela empresa, ele vai parar na mão de outros donos também de empresas e, como legado, ficam mais remédios à disposição para as pessoas. E por que é importante fazer esse preâmbulo antes de falar de Seguridade Social? Porque quando a gente está falando de Seguridade Social, o primeiro conceito que a gente tem que ter na cabeça é que não é um gasto com Seguridade Social. Nós estamos direcionando recursos para pessoas que, por algum motivo, não podem contribuir com a única coisa que tem, que é a sua força de trabalho, para poder gerar a riqueza que precisam para poder sobreviver. Não é à toa que a Seguridade Social engloba saúde, previdência e assistência social. Por quê? Saúde, quando você está doente, você está com algum tipo de enfermidade que te impede de poder trabalhar, como é que você vai sobreviver se você não tem a sua mão de obra para poder trocar pelo trabalho? Então você vai lá e o grupo, a nação representada pelo governo, que nação é o grupo, o governo é a pessoa jurídica que representa o grupo. O grupo chega e fala, não se preocupe, nós vamos te trazer de volta para a condição de poder contribuir para o grupo. Por isso a saúde. A assistência social. Você chega e fala assim, olha, cheguei em algum caso limite onde eu não tenho mais capacidade. Por quê? Ou porque eu sou um miserável e não tenho força para acordar e dar minha contribuição, ou porque eu me tornei deficiente físico ou inválido por conta de alguma coisa que aconteceu, e eu não tenho o que trocar pela riqueza que eu preciso para poder sobreviver. E na Previdência Social, para pessoas que simplesmente atingiram a data de validade delas para oferecer esse trabalho em troca de riqueza. E nós temos data de validade também. Quando você compra um leite no supermercado, ele tem uma data de validade. Quando a gente começa a trabalhar, a gente tem uma data de validade também. E aí, ao final dessa data de validade, depois de ter contribuído para o crescimento dessa nação, depois de ter contribuído para que ficasse um legado e as gerações vindouras pudessem não sair do zero, que essa é a diferença da raça humana para todas as outras espécies, a gente nunca sai do zero, a gente parte do conhecimento que já foi construído, a gente parte das casas, da infraestrutura, de tudo que já veio antes dos nossos antepassados. Por isso a gente honra os nossos antepassados, por isso a gente permite que, ao final da vida, eles se recolham aos seus aposentos. Aposentadoria. Aposentadoria é isso. É o direito de você se recolher aos seus aposentos depois de você ter dado a sua contribuição para o grupo. Então, uma discussão, que é uma discussão válida e tem que ser feita o tempo inteiro, é a seguinte. Ora, mas a data de validade mudou? Talvez sim, talvez hoje as pessoas possam trabalhar por mais tempo sem atingir a data de validade, porque em vários empregos você tem uma capacidade de trabalhar por mais tempo, porque as condições são melhores do que eram antigamente. Agora, você imaginar que não existe mais esse conceito de ter uma data de validade, é um absurdo, é um desrespeito à ancestralidade, é um desrespeito a quem construiu o que a gente tem para começar como base e não começar do zero.
E aí esse conceito de que, mas isso vai ocupar 20% do PIB se a gente não fizer nada, esse é um conceito absolutamente absurdo de quem não consegue ver esse fluxo que a gente falou do governo como sendo um redistribuidor de riqueza. Porque quando você pega os 800 bilhões de reais que são capturados através de todos os impostos que você tem de contribuições sociais e não sociais, esse dinheiro vai parar na mão de pessoas, a maior parte delas pessoas pobres e de classe média baixa, e o que eles fazem imediatamente com esse dinheiro? Eles gastam. E quando eles gastam, e principalmente no país que a gente vive, uma boa parte do valor que eles gastam vai imediatamente de volta para os cofres públicos. Diferente dos outros países, onde a alíquota média sobre os impostos de consumo representam menos de 30% da carga tributária do país, no Brasil isso representa 50%. 50%. Então, você não... Então, o primeiro ponto que vocês têm que ter na cabeça é o seguinte: não existe esse conceito de que esse gasto vai subindo, tem um buraco onde a gente está enterrando cada vez mais dinheiro que nunca mais a gente vai ver na nossa vida, que sumiu, então por isso a gente tem que fechar a torneira, né? Assim que as pessoas falam, fechar a torneira como se fosse um dinheiro que está escorrendo, indo embora e nunca mais vai voltar. Então esse é o primeiro conceito. O segundo conceito é o seguinte: as pessoas no Brasil realmente têm essa condição tão mais favorável para a data de validade delas ter mudado tanto assim? E essa resposta não é tão simples, porque talvez a resposta mais correta seja assim: mas de quais pessoas você está falando? Porque quando a gente vê a reforma da Previdência que a gente está fazendo, mais de 90% da economia que está sendo feita ao longo dos próximos 20 anos está sendo feita em pessoas que estão ou no RGPS, o Regime Geral da Previdência, ou pessoas que recebem o abono salarial, que está dentro de uma reforma da Previdência, apesar de não fazer parte da Previdência, mas está indo junto numa reforma que leva esse nome, ou das políticas de BPC e outras políticas que você tem de assistência social. Essas pessoas, que nenhuma ganha mais do que o teto do RGPS, que é de R$ 5.800, aliás, menos de 1% ganham o teto de R$ 5.800, e a média ganha menos de R$ 1.500, são essas pessoas que são responsáveis por 90% dessa, e aí ponho aspas propositalmente, economia que o governo está querendo fazer ao longo dos próximos 20 anos. E aí, como a gente começou discutindo aquela questão de que o governo não gasta, o governo não economiza, a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: para onde está indo esse dinheiro que ia para essas pessoas? Porque se o dinheiro não some, ele vai continuar sendo recolhido das pessoas, só que ele só está sendo distribuído para outras. É isso que tem que ficar muito claro. E para quem a gente está distribuindo? Para a gente poder entender se o governo está cumprindo o seu papel de maximizar a dignidade, a qualidade de vida, o suporte, a segurança social que as pessoas que fazem parte da nação têm. A verdade é que a maior parte desse dinheiro está sendo utilizada para pagar os juros da dívida brasileira. E esses juros da dívida vão, na maior parte, para quê? Bancos de investimento, que tem cerca de 20% da dívida pública federal, para fundos de pensão, esses fundos, não os fundos que são de pessoas que têm uma condição muito melhor do que a maior parte da população brasileira, os fundos de previdência complementar, para fundos, bancos e outras instituições do sistema financeiro, então fundos de investimento, fundos de pensão, bancos, cada um mais ou menos com 1/4 da dívida, ou seja, soma quase 75%, 12% para o investidor estrangeiro, ou seja, quase 90% para as pessoas mais ricas. Então, o que você está fazendo num país que já tira metade da sua carga tributária das pessoas que são mais pobres através dos impostos sobre o consumo e distribui essa carga tributária para os ricos através do pagamento de juros dessa dívida,
porque 72% da poupança privada brasileira está em títulos públicos, você está tirando mais quase 4 trilhões de reais ao longo dos próximos 20 anos e dando para essas mesmas pessoas. Então você está usando o Estado como um motivador, como um instrumento da desigualdade social no Brasil. Não é que o Estado não está ajudando, não, as coisas a ficarem melhor. O Estado é o instrumento utilizado para poder distribuir os recursos de uma forma cada vez mais desigual. É uma máquina de lavar dinheiro sem que ninguém perceba. É uma máquina de lavar dinheiro sem que ninguém perceba. E aí, quanto mais dinheiro vai parar na mão dessas pessoas mais ricas, elas não têm onde gastar. E aí, gente, eu estou falando, eu sempre repito isso, não precisa ficar preocupado, que rico aqui que eu estou falando é rico de verdade, não são vocês, não, é rico mesmo. Não é quem tem um Jeep Renegade em casa, não. É aqueles caras muito ricos. Quanto mais dinheiro vai parar na mão dessas pessoas, o que elas fazem? Elas consomem cada vez mais? Não. Elas poupam cada vez mais. E aí, quando elas poupam cada vez mais, o primeiro efeito, os bancos, eles ficam com uma liquidez muito grande, que eles não emprestam, porque eles fazem o que com essa liquidez muito grande? Eles passam através das operações compromissadas. Segundo, o governo, para pagar esses juros, eles têm que emitir mais dívida, e a dívida que ele emite é uma dívida que vai pagar mais juros, que vão ser recebidos e comprar mais dívida. Então você tem um monstro que é retroalimentado, que é esse monstro do endividamento, que acaba direcionando todos os recursos do Estado para a mão das pessoas mais ricas, que pegam a maior parte desses recursos e poupam, que faz com que os bancos tenham uma liquidez muito grande e, ao não emprestar, tem que ser enxugada do mercado através das operações compromissadas, que são feitas com outros títulos de dívida que são emitidos, retroalimentando esse monstro. Então, é isso que as pessoas têm que ver. O dinheiro está saindo de pessoas que são mais pobres e indo para as pessoas que são mais ricas do Brasil. É por isso que a Maria Lúcia Fattorelli tem que estar sentada falando sobre o sistema da dívida quando a gente fala de previdência. Porque se a gente não olhar todas as peças do quebra-cabeça, a gente não tem como ver qual a figura que o quebra-cabeça monta. E quem é beneficiado com essa figura? E aí eu acho que a gente tem que falar o seguinte, olha só, tá bom, Eduardo, eu entendi, é um absurdo, mas qual o tamanho do absurdo? Porque dificilmente essa reforma da Previdência, ela não vai passar, provavelmente ela vai passar. E eu estou dando minha vida para esse negócio não passar, meus filhos estão reclamando que há meses eu não paro dentro de casa, eu estou com problema de saúde, tomando remédio para pressão todo dia, mas sendo realista, essa reforma vai passar. E aí a gente tem que ver o seguinte, quais são os maiores absurdos, para pelo menos a gente destacar e tentar ter algumas vitórias, porque as coisas mudam, gente. Do mesmo jeito que depois de um presidente Obama, primeiro presidente negro num país que derramou tanto sangue para conseguir ter o espaço democrático para todos os seus cidadãos como os Estados Unidos, depois de um presidente negro, democrata eleito, veio Trump, mas é o mesmo mundo que tem um Papa Ratzinger e depois vem o Francisco. Então, é pendular. Vai vir o momento da gente poder fazer o que a gente acha justo, correto, digno, humano, talvez até, no nosso país. Provavelmente não é agora que a gente vai conseguir fazer essas coisas. Então, agora, o que a gente tem que fazer? Conter danos. A gente tem que conseguir algumas vitórias. E tem algumas vitórias que eu acho que são imperativas. A primeira delas é a seguinte, a aposentadoria especial. Ela é um absurdo lógico. A aposentadoria especial ela é um absurdo lógico. Por quê? Porque as pessoas que trabalham com marteletes pneumáticos, com ruídos acima de 90 decibéis, com material radioativo em contato direto, essas pessoas, depois de um certo prazo, não é que elas trabalham com alta exposição, elas têm que trabalhar ininterruptamente acima do limite de exposição. 25 anos, ininterruptos.
É 25 vezes 12 meses. Teve 2 meses que ela ficou fora, tem que ser 25 meses e 12 anos. 25 anos e 12 meses, perdão. Essas pessoas, elas simplesmente bateram no prazo de validade. Se elas trabalharem mais que isso, elas morrem. Elas têm sequela para o resto da vida. E são essas pessoas que a gente está falando o seguinte, olha, agora você vai ter que ter 60 anos para se aposentar. Aí o cara fala assim, mas calma aí, eu tenho 45, eu comecei com 20 anos a fazer isso, trabalhei 25 anos com um agente químico, com material radioativo, fazendo um barulho aqui, e você passa na calçada onde eu fiquei perfurando, você tira o raio-x para ver se você quebrou um osso ou não das ampolas que eu tive que ficar lidando com elas. Você usa na sua casa um material de tinta com chumbo que eu fiquei exposto durante 25 anos, e agora eu não posso mais fazer isso. Eu vou fazer o quê? Se vire. Se vire, eu não tenho nada a ver com isso. Como não tem nada a ver com isso? Se ele faz aquilo que a gente não tem coragem, disposição para fazer? Ele faz aquilo para servir aquilo que a gente precisa? E a gente vai falar para ele o seguinte, olha, não sei, trabalha mais um tempo aí, mas aqui eu não posso. Ah, então vai fazer outra coisa, que é o que eles falam. Mas vai fazer outra coisa o quê? Quem contrata alguém que tem 50 anos no Brasil e que só tem uma atividade super específica que fez a vida inteira? O que ele vai virar? Vai virar ou entregador de bicicleta ou motorista de Uber. É isso que ele vai virar. E é isso que a gente quer oferecer para as pessoas que fizeram aquilo que a gente não tinha a disposição nem a coragem de fazer? Então, a aposentadoria especial com idade mínima é um absurdo, é uma crueldade, é uma desumanidade sem tamanho. Segunda coisa é o seguinte, pensão por morte. Você querer adequar o Brasil às melhores práticas internacionais, colocar algum tipo de carência para a pessoa poder ser elegível, etc. Tudo bem, novamente, governar é reformar o tempo inteiro, é ajustar para cá, ajustar para lá. Agora, o que ninguém está falando é o seguinte, nas regras hoje, como elas estão, sabe quantos cortes, um em cima do outro, uma viúva vai ter quando ela receber pensão por morte? 4. 4. Primeiro, porque o marido dela vai ter que fazer a média de todos os salários que ele tinha, ao invés dos 80% maiores. Então, um corte que vai ficar ali entre 3% e 7%, depende de como eram os 20% menores de salários. Segundo corte, porque ele parte de 60% a aposentadoria dele. Não parte como partia antes de 85%. Aí, o terceiro corte, porque quando ela recebe, ela tem o corte dos 60% de novo. Em cima desses 60%, em cima daquele corte das médias. E o quarto, porque se ela tiver qualquer outra fonte, ela corta mais 20% no mínimo. Então, são 4 cortes, um em cima do outro. Para quem? Para as mulheres. Porque 86% das pessoas que recebem a pensão por morte são mulheres no Brasil. E a vida das mulheres já é fácil no Brasil. O salário médio, quase 30% abaixo do salário dos homens. Se for mulher negra e comparar com homem branco, aí é 60% menor. Uma carreira muito mais curta por causa das obrigações que uma mulher num país machista brasileiro tem. As horas de trabalho não remuneradas semanais, o dobro das horas do homem. 22 horas para as mulheres, 11 para os homens. É elas que a gente quer penalizar com 4 cortes, um em cima do outro? E aí, no dia seguinte que o marido morre, como que ela vai equilibrar as contas dela? Se eram os dois que... Ela vai tirar o prato de comida do marido. É essa economia que ela vai ter. Mas aí é o quê? Ela que se mude para uma casa menor? É fácil assim se mudar para uma casa menor? Não tem custo se mudar para uma casa menor? Então, ela que deixa de fazer as coisas que ela fazia com o marido. Mas como assim? Então, deixa de ter... Ela tem 1/3 da vida que ela tinha antes. Não pode mais ir ao cinema, não pode mais comer um lanche, não pode... Então, isso é um absurdo com as mulheres do Brasil, a pensão por morte. Terceiro, o abono. Porque o abono é o seguinte, ele é um prêmio para os trabalhadores mais pobres formais que existem. Porque o trabalho... É um absurdo quando o governo chega e fala assim, não, porque 90% das pessoas que recebem o abono estão acima da linha de pobreza. É claro, o abono é para trabalhador formal,
a linha de pobreza é muito abaixo de um salário mínimo. Então, isso é uma afirmação absolutamente maluca. Então, é igual a gente fala o seguinte, então tá bom, corta o simples, corta todos os subsídios que tem para as empresas exportadoras, corta... Por quê? Está tudo acima da linha de pobreza. Então, corta tudo que é acima da linha de pobreza. Você vai falar, você está louco? Você não está falando Lé com Cré. Eu falei, mas você que começou. Porque é isso. E aí a gente chega para essas pessoas, são 12 milhões de pessoas que não vão receber mais ou menos R$100 por mês. 12 milhões de pessoas, para economizar 7 bilhões de reais por ano, que é o que o maior banco do Brasil tem de lucro líquido em 3 meses. 12 milhões de pessoas. Ah, mas são só R$100 por mês. R$100 desequilibram completamente o orçamento de uma família mais pobre. E aí, quando ele tiver que, a partir do ano que vem, da noite para o dia, viver com menos R$100, ele não vai conseguir. Onde é que ele vai pegar esse dinheiro? Nos bancos. Aqui taxa a 300% ao ano. Dívida a 300% ao ano é dívida impagável. Se torna um escravo financeiro e alimenta aquele ciclo da dívida que a gente estava vendo lá atrás. E o último absurdo é o da idade mínima das pessoas que não entraram ainda no mercado de trabalho e de 15 para 20 anos. Isso, assim, é tão louco e a regra é tão errada que, se você for pegar na PEC, no artigo 26, se você for olhar o parágrafo 6º, ele não tinha na PEC inicial, mas tinha um erro matemático brutal. E eles corrigiram o erro matemático brutal, fazendo um puxadinho que é horroroso, é pior ainda, porque como é que é o puxadinho? É o seguinte, vamos supor que você trabalhou 15 anos, tá? Na idade mínima, é homem e ganhou uma média de R$2.000 ao longo de 15 anos. Tá? Todo ano você ganhou R$2.000 durante 15 anos. Você vai lá, vai ver a sua média dos 100% dos salários, foi R$2.000, vezes 60%, vai dar R$1.200. É isso que você ia ganhar. Aí tem um sujeito amigo seu que trabalhou os mesmos 15 anos, recebendo um salário de R$2.000 em cada um desses 15 anos, e, além disso, trabalhou mais 5 anos, ganhando R$1.000 em cada um dos 5 anos e contribuindo em cima dos R$1.000. O que acontece? A média dele é mais baixa. A média dele é mais baixa. Só que ele contribuiu mais do que você. Aí, antes, do jeito que estava a PEC antes, o que acontecia? O cara que contribuiu mais, que trabalhou mais tempo, recebia menos. Aí eles colocaram um artigo, que é aquele artigo que o pessoal sentou na mesa e falou, ih, fizemos besteira. Aí, quem conserta? Eles devem ter pedido para o estagiário consertar, porque aí a solução do estagiário foi o seguinte, tudo que você contribuiu que abaixa a sua média, faz o seguinte, pode jogar fora, mas não usa para nada. É isso que está escrito, é exatamente isso que eu falei que está escrito. É exatamente isso que eu falei que está escrito. O parágrafo 6º do artigo 26 da PEC. Então, os 5 anos que ele trabalhou, ele está sendo saqueado, porque não tem outra palavra. Ele está sendo saqueado, ele está jogando fora. Por quê? Porque foi feita errada a PEC. Então, a gente não pode deixar essas coisas acontecerem. Tem muito mais coisa nessa reforma para ser discutida, mas eu acho que essas 4 são imperativas. A do abono ainda tem um detalhe. Se você for olhar na página 63 do programa do candidato Jair Bolsonaro, oficial, que consta no site do TSE, ele escreve no programa dele, programa de governo, aprimorar e aumentar aumentar, ou alguma outra palavra, os benefícios do abono salarial e do Bolsa Família. Como é que o cara pode cortar metade dos beneficiários se ele promete oficialmente no programa que está no TSE que vai melhorar o negócio? É igual eu me eleger falando que vou reformar o hospital da cidade, eu me elejo e faço a demolição do hospital da cidade. Eu não sei nem se pode, aí é o mundo de vocês, mas na minha cabeça não deveria poder, oficialmente, você fazer um negócio desse. Na minha cabeça, que não entende dessa questão de direito, é a definição de estelionato eleitoral um negócio desse. Novamente, não é a minha área. Mas então, eu acho que, primeiro, entender que a Seguridade Social não é um gasto, não é um gasto. Segundo, mais do que não ser um gasto, ela é um direito que está na Declaração dos Direitos Humanos, artigo 22 e artigo 25. E terceiro,
Isso que está sendo proposto tem alguns absurdos que ninguém, seja de direita, de esquerda, deveria aceitar e compactuar. Por quê? Simplesmente por respeito a quem construiu aquilo que a gente usa para poder levar a vida que a gente leva. Então, eu sei que é difícil mudar a reforma que está lá, mas o dia que eu parar de falar, é sinal de que eles conseguiram me mudar. E isso eu não vou deixar nunca acontecer. E terminando com uma frase que eu ouvi do meu querido amigo Frei Beto, que eu conheci nos últimos meses, depois de ter lançado o meu livro. Pode ser que alguma dessas coisas que a gente defenda estejam erradas. A gente está sujeito a erros também. Mas é preferível estar errado do lado dos oprimidos do que ter a pretensão de estar certo do lado dos opressores. Muito obrigado. Em primeiro lugar, o processo econômico ele funciona com investimento, risco e retorno, sempre. Investimento significa você abrir mão de uma riqueza que você tem hoje, ficar mais pobre essa riqueza, correr o risco de não dar certo a ideia que você teve, e lá na frente aquele negócio se transformar numa riqueza maior, que compensa esse risco que você teve e é maior do que aquilo que você ficou pobre no começo. Quero plantar milho, eu abro mão de umas sementes, abro mão do meu esforço, abro mão de um pedaço de terra, de água, fico mais pobre tudo isso. Se isso dá certo, lá na frente eu tenho uma espiga de milho que é muito maior do que as sementes que eu coloquei. Um Estado, para poder continuar existindo, uma nação para poder continuar existindo, ela tem que o tempo inteiro estar investindo, porque a gente consome riqueza para sobreviver. Se a gente só consumir riqueza e não gerar riqueza nova, a gente entra em colapso. Esse investimento pode vir da iniciativa privada e pode vir do poder público. Aquilo que vem do público é aquilo que veio de todos nós juntos e deveria servir a todos nós. Quando você chega e faz uma emenda constitucional 95, falhou a voz, você impede o Estado de investir, porque você congela no pior ano que a gente teve de crise, durante 20 anos, o quanto o Estado pode investir. Só que a gente tem que continuar investindo, porque a gente tem que gerar riqueza para consumir e continuar vivendo. E aí, quem é o único que pode fazer isso? A iniciativa privada. Quando você coloca tudo isso na mão da iniciativa privada nos coloca como reféns. E aí eles nos colocam como reféns e falam assim, olha, eu só vou investir para vocês terem isso que vocês precisam de gerar de crescimento, se vocês seguirem as minhas regras. Primeira regra, faz uma reforma trabalhista para a mão de obra ficar mais barata. A gente faz, quando faz, perde todos os direitos, aí ele fala o seguinte, olha, não era só essa a exigência, eu tenho mais uma, faz a reforma da Previdência, que também é para a mão de obra ficar mais barata. A mão de obra para eles é um número numa planilha de Excel, não é gente que tem relações sociais, família, etc. A planilha do Excel, um insumo. Você vai produzir camisa, tem eletricidade, tem o aluguel da sua casa, tem quanto custa a mão de obra. Então faz a reforma da Previdência. Mas por que vai ficar mais barata? Todo mundo vai ter que trabalhar até o final da vida, não vai conseguir se aposentar, mais gente trabalhando, se aumenta a oferta, o preço do negócio diminui. Aí a gente faz a reforma da Previdência, não vai ter investimento, não vai ter contratação, não vai ter nada disso. Aí ele vai falar assim, não, é porque agora você tem que fazer a reforma tributária. E a gente vai fazendo. Quando a gente tiver feito tudo, o que ele vai falar? Ele vai falar assim, olha, eu não vou investir porque isso é risco demais para mim, quem tem que investir é o Estado. Aí ele vai desfazer a emenda constitucional 95 e vai botar o Estado de novo para investir. Aí o Estado vai investir e a riqueza que vai ser gerada vai sobrar na mão de quem? Vai sobrar toda na mão desses grandes grupos, porque eles já criaram todas as condições para não transbordar nada para as camadas mais pobres, através da reforma trabalhista, através da reforma da Previdência e através de uma reforma tributária, que não tem a progressividade tributária, que era o que deveria ter. Esse negócio de CPMF é o seguinte, você faz a CPMF, a nova CPMF, os ricos vão criar estruturas de fundos exclusivos, vão criar todas as estruturas de trust lá fora, de poder criar as estruturas financeiras que eles criam para não poder pagar isso, e essa especificamente não pega nem o tão mais pobre, mas pega a classe média e a classe média baixa totalmente, né? Que é onde pega. Então, o muito rico não vai pagar, o pobre vai continuar pagando o absurdo que ele paga através dos impostos sobre o consumo, que não se mexe na carga dos impostos sobre o consumo com essa reforma tributária, e você bota mais um peso em cima da classe média. Dívida.
essa história das reservas, dívida pública não foi feita para ser paga. Esse conceito é outro conceito errado. Eu tenho uma dívida, para quê? Para pagar a dívida. Dívida você administra. Agora, uma dívida deve ser administrada de modo a fazer com que o país cresça para gerar uma riqueza que é distribuída por todos e um pedaço dessa riqueza vai sendo utilizada para administrar essa dívida. Não tem nenhum país que não tem dívida no mundo. Não existe. E vários países têm uma dívida muito maior do que a nossa. Os Estados Unidos têm mais de 100% do PIB de dívida e um déficit muito maior do que o nosso proporcionalmente em relação ao PIB. O Japão tem mais de 200% do PIB, Itália tem mais de 140% do PIB, Grécia tem mais de 150% do PIB. Todos esses países têm uma dívida muito maior do que a do Brasil, só que você tem que equacionar e administrar da maneira correta. E como é que você administra uma dívida da maneira correta? Você pega o dinheiro que está vindo na dívida e usa ele para criar coisas que vão gerar mais riqueza para o país. A gente pega o dinheiro da nossa dívida e só retroalimenta a nossa dívida. E a gente tem uma maluquice no Brasil que é o seguinte, quando tudo está numa crise horrorosa, o desemprego está enorme, ninguém tem onde gastar porque não tem nenhuma poupança. Aí o nosso governo fala o seguinte, olha, eu estou com medo de fugir capital. Mas que capital? Não tem nem mais capital aqui. Ah, não, estou com medo de crescer muito rápido e ter inflação. Mas que crescer muito rápido? Se a gente tem um hiato de produto enorme, a gente está usando muito menos capacidade que a gente poderia. Não, mas eu tô achando que é melhor a gente subir os juros para 14%, para 15%, para 20%. Mas você está subindo os juros para quê? Se a gente tem que aquecer a economia? Ah, porque eu estou com medo da fuga de capitais. E aí a gente vira refém dessa história e, na verdade, o que acontece quando a gente sobe tanto os juros é só fazer isso que a Maria Lúcia Fatorelli mostrou, que é transformar uma dívida de alguns bilhões, algumas dezenas de bilhões, em vários trilhões, e essa dívida aumenta a nossa dependência externa. E aí a gente vai se jogando cada vez mais nesse ciclo, Então, assim, usar as reservas para pagar a dívida é besteira, não pode fazer isso. Você, obviamente, pegar qual que é a quantidade, o nível certo de reservas, aí tem discussão. É 350, é 250, e tem 100 bilhões para utilizar para fazer esse primeiro movimento de crescimento induzido pelo Estado, etc. Isso tudo é discussão. Agora, pagar tem uma discussão antiga de 30 anos, 25 anos atrás, quando privatizaram a Vale, o Delfim Neto com Brizola. E aí o Delfim Neto fala, a gente tem que vender isso aí para poder pagar a nossa dívida. Vendemos a Vale por um preço de banana, não pagamos dívida nenhuma, hoje não tem Vale, e a dívida está muito maior do que estava antes. Então, dívida você administra utilizando ela da melhor maneira possível. Acho que peguei um pouquinho de cada uma, tá?